Queria que o senhor nos orientasse os ouvintes que nos acompanham, qual a forma, que já estão falando aí em fura-fila para pegar a vacina. Então, quais são os critérios? Primeiro, os profissionais de saúde, né? O senhor já está vacinado, né? Primeira dose, pelo menos. Primeira dose, são 2 doses, né? São 2 doses, a outra é com 2 a 4 semanas. 2 a 4 semanas. Então, primeiro os profissionais de saúde, depois quem? Depois quem? Vamos lá. Olha, primeiro o lote, não é, que veio para o Rio Grande do Norte, 82 mil e algumas mais vacinas. É pouca coisa, não é? Tanto que está tendo que haver alguns ajustes, porque se quer para o grupo que está sendo definido como prioritário agora, essas vacinas não darão. Tem gente da área de saúde reclamando, Sim, dizendo que tem gente certeza. furando fila e não certeza. Está... Nós tivemos a linha de frente, né? Nós tivemos para Natal 39. Profissionais da saúde que estão na linha de frente, né? Isso. Esses são prioridade, é isso, doutor? Perfeito. Nós temos para Natal 39 mil e algumas coisas. Desses, 37 mil para profissionais de saúde, 1.200 para idosos que estão em abrigos, não é? O que eles chamam institucionalizados, e mais 10 que são pacientes com algum grau de deficiência que também estão em instituições. Então é o conjunto de doses que tem para Natal. Não é suficiente, não é? Para os profissionais de saúde. Então, neste primeiro momento, são os que estão na linha de frente do Covid. Quais são? UPAs, não é? UTIs, não é? E que dão suporte direto. Por exemplo, eu sou anestesiologista, os anestesiologistas do Hospital Onofre Lopes dão suporte à UTI Covid, não é? Em caso de necessidade de intubação, de ventilação, etc. Então, estes grupos foram definidos, neste primeiro momento, como prioritários. O sindicato mesmo tem recebido muitas reclamações de as que têm se associado com maior mortalidade ao Covid, que são diabetes, cardiocirculatórias, pulmonares, né? Essas têm uma característica de uma associação causadora de maior número de óbitos. Então, mais letalidade, né? Na sequência, esses grupos serão atendidos. Essas doses iniciais deram, ou estão dando, para esses grupos. É só no Brasil? Não, no mundo. Quem realmente emprestou toda a força no combate à pandemia foram os sistemas públicos, né? Em todos os locais. Onde você não tinha um sistema público bem montado, o povo pagou mais. Por exemplo, nós estamos vendo e nos assombrando com a mortalidade nos Estados Unidos, né? 4.500 pessoas por dia já chegamos a atingir. Os Estados Unidos não têm um sistema público eficiente, né? É muito sistema privado. As pessoas pagam por assistência. Então, o cidadão que não tem dinheiro, ele só vai em último caso, não é? É diferente daqui no Brasil. Você veja a orientação que nós damos às pessoas. Procure no primeiro momento que você adoeça, não é? E o SUS está lá de portas abertas para morador de rua, para a pessoa mais rica da cidade e a pessoa mais pobre da cidade. Com certeza. Eu vi, inclusive, ontem, eu estava passando na rua, vi um consultório de rua, passando um carro, né, com o consultório de rua. Ele vai fazer a abordagem dessas pessoas. Então, o Sistema Único de Saúde brasileiro, ele foi pressionado, mas eu lhe digo que ele respondeu bem. Respondeu bem ao ponto de quando chegou essa onda, essa segunda onda, rapidamente o sistema público teve condições, apesar de a gente ver nas estatísticas que quase mais de 50% dos leitos de UTI de tudo tinham sido desativados. Mas estava lá a estrutura. Então eles foram rapidamente reativados. O sistema privado foi até um pouco mais lento, porque lotou, assombrou inclusive, Natal ficou aquele assombro, está lotado o hospital X ou Y, não tem condições de atender as pessoas. Claro que ele iria ampliar também, mas o sistema público ampliou muito mais rápido. Então o SUS, eu diria a você que passou no teste. Eu acho que se saiu bem. É claro que você vai dizer, algumas pessoas dizem, o interior não tem nada, manda tudo para Natal. É assim, não adianta estar criticando demais. O sistema é feito assim. As prefeituras do interior, elas repassam recursos para as outras. Elas não ficam com todo o dinheiro. Isso se chama pleno, elas não são plenas.
Então elas passam recursos de vários níveis para serem atendidos em outras instâncias, por exemplo, em Pau dos Ferros, em Mossoró em Natal. Nas cidades polos, né? Exatamente. Por quê? Porque senão ela teria que receber todos os seus recursos para operar, por exemplo, de uma cirurgia cardíaca, uma população de 7 mil, 8 mil habitantes. Claro que ela não vai nunca montar uma estrutura de uma cirurgia cardíaca para uma cidade de 8 mil habitantes. Então, esses recursos que eram para essa população, é um recurso que a gente chama por cabeça da população, ele é repassado dos centros maiores. Óbvio. Então, isso é normal, não tem assombro nenhum. E é o mais indicado para sair menos caro, né? Com certeza. Para sair menos caro. Isso é uma atitude, inclusive, de zelo pelo dinheiro público. De zelo com dinheiro público, doutor Geraldo, eu queria que... Está sendo muito didática a nossa conversa aqui. Eu queria encerrar lhe perguntando sobre os sintomas. As pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo agora, quais são os primeiros sintomas que as pessoas devem ir ao médico? Gente, quem entende no assunto não é político, não, é o médico, né? Não, é a hora da medicina. É verdade. Né? Então, quais são os primeiros sintomas que as pessoas devem sair de casa e procurar o seu médico? Olha, nós temos sintomas gerais e sintomas um pouco mais específicos, não é? Sintomas gerais são os sintomas gripais, aquela moleza no corpo, né? Dizem, quem teve a Covid, que é uma fraqueza generalizada. O cara não tem nem coragem de levantar da cama. Mas também nem todo mundo é assim. Então, a fraqueza, estou me sentindo fraco. Dor de cabeça, é um sintoma meio inespecífico também, mas é característico. Estou com fraqueza, estou com dor de cabeça, não é? Estou com tosse seca. Né? Olha, estou com aquela tossezinha seca, depois pode se tornar cheia, aquela tossezinha seca, sem justificativa, né? Estou espirrando, não é? Febre, alguns podem não apresentar febre, mas é um sintoma, quando tem a febre já alerta muito, tanto que a monitorização, né, no supermercado, em qualquer local, é feita com a febre, já é um sintoma mais característico, né? E o mais característico mesmo é a perda do paladar, né? E do odor. Então, esse, quando vem, quase 100% é positivado. É positivado, né? Então, se você apresentou esses sintomas, você se isola imediatamente, né? Se isola. Em torno do terceiro dia, você pode fazer o teste, não é? O suave nasal para detectar a Covid. É essencial que as pessoas se isolem. É essencial, para não transmitir para os outros, não é? Essa fase, quando você está dor de cabeça, quando você está com tosse e tudo, você pode eliminar as gotículas, etc., e contaminar a gente. Então tem que ter prudência, se isolar. Essa responsabilidade, e está muito na moda a palavra empatia, que é essa atitude de você se preocupar com o outro, com a saúde do outro, com a vida do outro, isso pode ser um legado que a Covid que trouxe tanta desgraça, deixa esse legado positivo, doutor Geraldo, de as pessoas se preocupar mais com os outros? Sem dúvida, isso está sendo muito persistente, e voltando àquele assunto que a gente abordou há pouco, a questão dessas grandes festas, eventos de massa, vamos dizer, que são os eventos esportivos ou as festas, né, de fim de ano, ou tipo essa última que houve, a White Park, eu vi, tem um nome em inglês. É um negócio, party, que é festa, né? Festa do branco. Gerou uma série de polêmicas. Bem, aí pediram, evidentemente, o sindicato uma posição. Nós alertamos o seguinte: primeiro, a autoridade sanitária fixa as regras e vê se elas são cumpridas, não é? Porque também não adianta só fixar essas regras.